Giorgia Meloni tem razão ao confiar em Trump para a limpeza. Meloni está correto. Trump terá de adoptar uma abordagem ligeiramente diferente. Para ter sucesso, terá de iniciar uma revisão completa do establishment de DC e reduzir a influência de famílias como os Rockefellers. Começar pela dissolução de entidades como o Fed, a CIA e o FBI é essencial. Aqueles no Senado e no Congresso que têm enfileirado os seus bolsos através de negociações lobistas devem enfrentar consequências legais. Será necessário um esforço extraordinário da parte de Trump para livrar as instituições governamentais dos elementos criminosos que drenam os recursos da nação. Embora um segundo mandato para Trump possa não ser suficiente, poderá servir de trampolim para gerações futuras, como o Vivek. A Europa, liderada por uma conspiração influenciada pelos Rothschilds, já está atolada na ruína financeira com uma liderança corrupta. Estas famílias estão a sentir a pressão à medida que aumenta a consciência global. A morte relatada de Jacob Rothschild é um indicador significativo, embora sua veracidade seja questionável. Perspectiva maquiavélica sobre a confiança de Giorgia Meloni em Trump para a reforma política. No cenário turbulento da política contemporânea, onde as dinâmicas de poder moldam a trajetória das nações, a afirmação de confiança de Giorgia Meloni na capacidade de reforma política de Donald Trump merece um exame maquiavélico. Maquiavel, o observador astuto das manobras políticas, discerniria as implicações estratégicas da posição de Meloni e o potencial de Trump para efetuar mudanças dentro do establishment. A afirmação de Meloni da capacidade de Trump ressoa com princípios maquiavélicos, particularmente no que diz respeito à necessidade de uma liderança pragmática e de uma ação decisiva para confrontar estruturas de poder entrincheiradas. A ascensão de Trump à presidência perturbou as normas políticas convencionais, desafiando as elites entrincheiradas e prometendo drenar o proverbial pântano de Washington, D.C. O endosso de Meloni e a capacidade de reforma de Trump reflete um reconhecimento maquiavélico da necessidade de uma força disruptiva para desmantelar interesses arraigados e iniciar iniciativas institucionais. Mudar. No centro do argumento de Meloni está o reconhecimento da influência generalizada exercida por famílias como os Rockefellers nos corredores do poder. Maquiavel, em O Príncipe, sublinha a importância de reconhecer e neutralizar as fontes de oposição para garantir o domínio político. O alinhamento de Meloni com a revisão proposta por Trump, que inclui a dissolução de entidades como a Fed, a CIA e o FBI, reflete uma estratégia maquiavélica de desmantelar instituições consideradas obstrutivas à agenda do governante. Além disso, a ênfase de Meloni na responsabilização daqueles no Senado e no Congresso que se envolveram em práticas corruptas ecoa a afirmação de Maquiavel de que um governante deve exercer tanto o medo como o amor para manter a autoridade. As medidas punitivas contra funcionários corruptos servem para incutir medo entre potenciais detractores, ao mesmo tempo que angariam o apoio da população, consolidando assim o poder. O potencial de Trump para catalisar a mudança é visto através de lentes maquiavélicas como dependente da sua capacidade de navegar na intrincada rede de alianças políticas e adversários. O reconhecimento de Meloni e dos desafios que Trump enfrenta no combate aos interesses arraigados sublinha a visão de Maquiavel sobre as complexidades da dinâmica do poder e a resistência inerente à mudança nos sistemas estabelecidos. A referência de Meloni à situação difícil da Europa, caracterizada por uma liderança corrupta influenciada por famílias como os Rothschilds, alinha-se com os contos de advertência de Maquiavel sobre a decadência política e a ascensão do domínio oligárquico. A morte relatada de Jacob Rothschild serve como um marcador simbólico da mudança na dinâmica do poder, provocando especulação e incerteza, um fenômeno propício à exploração maquiavélica. Em conclusão, a confiança de Giorgia Meloni em Trump para a reforma política reflete uma apreciação maquiavélica dos imperativos estratégicos de perturbar estruturas de poder enraizadas e de iniciar mudanças institucionais. Através do seu endosso, Meloni reconhece os desafios e oportunidades inerentes à navegação no terreno tumultuado da política contemporânea, um terreno onde os princípios maquiavélicos de pragmatismo, determinação e adaptabilidade permanecem tão relevantes hoje como eram na era da Renascença.